Olá, eu sou o professor Márcio, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre farmacognosia e nós vamos falar sobre análise de drogas vegetais, cujas partes utilizadas são as raízes, tá? Lembrando que é sempre importante utilizar a parte correta da planta para que a gente obtenha os efeitos terapêuticos esperados, tá? Muitas raízes são importantes do ponto de vista terapêutico. Aqui a gente tem a representação de uma raiz bastante comercializada nas culturas orientais, e nessas culturas orientais, quanto mais parecida essa raiz é com o corpo humano, maior é o valor dessa raiz. Então, em feiras orientais, essas raízes são vendidas e o valor é de acordo com a semelhança ao corpo humano. Isso é uma curiosidade para a gente começar. Falando sobre as raízes, a gente sabe que as raízes fazem parte do eixo da planta, né? São quase sempre subterrâneas e adaptadas às funções de fixação, absorção e acúmulo de nutrientes. E aqui eu quero destacar para vocês um ponto importantíssimo para diferenciar por exemplo, as raízes de rizomas. Então, a gente tem que as raízes são desprovidas de gemas, de folhas e suas modificações, tá? Então, daqui a pouco, quando vocês tiverem aula de rizoma, vocês vão ver que os rizomas são caules. Por quê? Justamente porque eles são providos de gemas, folhas e modificações. Enquanto as raízes, não. Então, lembrem, para diferenciar uma raiz de um rizoma, é só verificar se ela tem a presença dessas gemas, folhas ou modificações. Se tiver a presença, não é raiz. Se não tiver a presença, é raiz, ok? Então vamos seguir. As raízes elas podem ser subterrâneas, na maioria das vezes, e quando elas são subterrâneas, elas podem ser divididas em 3 subtipos. Aquelas raízes aprumadas, raiz axial ou raiz pivotante, em que nós temos uma raiz com o eixo principal e depois dessa raiz com o eixo principal saem as raízes secundárias e depois terciárias e assim por diante. Um segundo subtipo são as raízes fasciculadas, que são as raízes também conhecidas como raízes de cabeleira. Então a gente tem nesse segundo exemplo aqui uma raiz onde nós não conseguimos identificar um eixo principal, tá? Num terceiro tipo, nós podemos falar sobre as raízes tuberosas, tá? Por exemplo, a mandioca, tá? Como a gente diferencia a raiz tuberosa de não tem nada a ver com tubérculos. Nós vamos ver tubérculos na aula de caules e nós estamos falando aqui de raízes tuberosas, tá, ok? Então esses são os 3 subtipos de raízes subterrâneas. Nós temos também as raízes aéreas, e dentro das raízes aéreas nós temos alguns subtipos também. Raízes de suporte, que são, como o próprio nome diz, a principal função é o suporte da planta. Raízes estrangulantes, nós temos algumas plantas que, através de raízes adventícias, fazem o estrangulamento do suporte onde elas estão fixadas. Raízes tabulares, aquelas raízes características de árvores de grande porte que tem em algumas praças ainda no Brasil, né? Que antigamente a gente brincava de pique-esconde, consegue até se esconder porque ela lembra aqui uma tábua, né? Por isso tabulares. E também as raízes de velame ou raízes de cintura, que são aquelas raízes especializadas em obter umidade do ambiente. Um exemplo, as raízes das orquídeas. Tá? Ainda seguindo nas raízes aéreas, nós temos a raiz do tipo grampiforme, que lembram grampos, raízes respiratórias, e aí eu indico para vocês aqui essa imagem aqui. Então, em alguns mangues, a própria planta aumenta a disposição de raízes que saem do mangue e para obter ajudar na respiração da planta. Também as raízes sugadoras, aquelas raízes que são especializadas em parasitar outras plantas e delas extraírem nutrientes. E por fim, as raízes aquáticas, né, que são aquelas raízes adaptadas ao suporte da planta que vivem no meio
Aquático, a gente tem aqui uma imagem, por exemplo, da Vitória Régia, né? Então, as raízes da Vitória Régia são raízes aquáticas. Como sempre, a raiz tem na sua morfologia características importantes para a gente conseguir identificar algumas plantas. E é claro que a gente tem que fazer essa diagnose para que a gente use a planta correta, tá? E além disso, use a parte da planta correta, tá? Então você, como sempre, você tem que fazer o preparo desse material. Às vezes esse material chega na forma fresca, às vezes esse material chega na forma seca e às vezes esse material pode até chegar na forma seca e triturada. Em qualquer uma das formas, nós temos que fazer o preparo desse material, a observação macroscópica desse material e depois a observação microscópica desse material também. E aí, feita essa observação, comparar com o material da literatura. Nós temos, é claro, as farmacopeias com as pranchas de identificação, onde nós conseguimos comparar esse material preparado em laboratório com material constante na monografia. E nós temos também outras monografias reconhecidas pela farmacopeia europeia, pela americana, para que a gente possa fazer essa comparação do material para ter a identificação botânica correta, tá? Então vamos falar em termos da raiz, vamos falar macroscopicamente. Nós temos aí uma divisão bem clara de zona ramificada ou zona de ramificação. Nós temos a zona pilosa, tá? Nós temos aqui identificados pelos radiculares presentes aqui, tá? E nós temos a zona de alongamento, que é a zona onde a raiz vai ter um maior crescimento, e a coifa, que é a pontinha aqui, que possui uma estrutura de proteção da raiz e que vai perfurando o solo, ok? Então a raiz macroscopicamente ela tem basicamente essas regiões, né? Essas três regiões: zona de ramificação, zona pilosa e zona de alongamento, ok? Microscopicamente a gente pode dividir as raízes em estrutura primária e secundária. Vamos falar primeiro da estrutura primária. Ela pode ser dividida em três regiões, né? A epiderme, a região cortical e o cilindro central. No cilindro central nós temos o periciclo, os tecidos vasculares e a região medular. Lembrando que o corte para estudo da estrutura primária é feito na região da zona pelífera, tá? Para estudar a estrutura secundária, a gente faz o corte transversal na região na região mais desenvolvida da raiz. E aí nós temos já a presença de câmbio, que nada mais é do que o sistema circulatório da planta com xilema e floema, ok? E aí nessa região nós conseguimos observar esse tipo de estrutura. Uma vez observada a raiz e comparada com a literatura, nós vamos poder fazer a identificação correta desse material. Para dar alguns exemplos de raízes importantes do ponto de vista terapêutico, nós temos algumas retiradas da farmacopeia, tá? Nós temos o acônito, né, utilizado como analgésico. Nós temos o alcaçuz, utilizado como expectorante. Nós temos a ipecacuanha, usado como antiemético, expectorante e amebicida. Nós temos a genciana, né, onde nós temos a utilização de rizomas e raiz como digestivo. Nós temos também a valeriana, utilizada também os seus rizomas e a sua raiz, e é utilizada como calmante, tá? Vamos seguir um pouquinho na análise. Eu queria mostrar para vocês o que a gente encontra, por exemplo, no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Nós temos a primeira edição de 2011 e nós temos o suplemento dessa edição, que foi lançado em 2018. Consultem, leiam, pesquisem as plantas constituídas de raiz nessas edições, e lá, dentre elas, vocês vão encontrar, por exemplo, a valeriana. Nesse caso aqui, usado na forma de tintura, tá? O nome popular é valeriana, e aqui tem para vocês uma formulação. Na farmacopeia nós temos várias formulações. Essa daqui traz a raiz, que é utilizada em 10
miligramas, para obtenção de 100 ml de álcool etílico 56%, para obtenção de uma tintura a 10%. Então 10 miligramas de planta para 100 ml da tintura final. Tá? Essa tintura ela é auxiliar no alívio de tensões nervosas e insônia leve. Tá? Então ela é levemente ansiolítica, tá? Ansiolítica, desculpe. E você tem a utilização da valeriana, que nesse caso aqui está sendo preparada somente a partir das raízes, mas de acordo com algumas outras formulações que vocês vão encontrar, você pode usar também a raiz e o rizoma, ok? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês uma prancha de identificação que foi retirada justamente da farmacopeia, volume 2, plantas medicinais. Essa farmacopeia é atualizada e vocês vão encontrar sempre pranchas de identificação dessas plantas medicinais reconhecidas pela farmacopeia. Então, o que se deve fazer? Receber a planta, fazer o preparo desse material, a observação macroscópica, por exemplo, a gente tem aqui a observação da imagem macroscópica, que é o A. Então, a gente identifica aqui no A a proporção que a gente tem, para a gente saber o tamanho. E a gente, também no A, a gente tem a identificação. Por exemplo, aspecto geral do rizoma e das raízes adventícias. Então, a gente pode observar aqui e comparar com o material que a gente tem disponível e fazer a diagnose de sim ou não é valeriana. E depois a gente passa para, por exemplo, para a secção transversal, que é o caso do B. E aí a gente tem que procurar, vou procurar para vocês aqui, por exemplo, ó, o F. O que é o F? A gente vem aqui no B e acha o F e está identificado aqui como floema, tá? Então aí a gente consegue identificar aqui o floema dessa planta. E aí o que acontece? Você compara com o seu corte histológico, identifica a planta como valeriana ou identifica como uma adulteração. E assim por diante, tá? Então cada corte histológico que você faz, cada tipo de corte histológico, você pode comparar com o material da literatura para que você identifique, correto? Então eu recomendo que vocês façam a leitura desse slide com calma. Também vai estar disponível para vocês o material, a farmacopeia online é disponível, também os formulários, investiguem, pesquisem sobre plantas cujas drogas vegetais são constituídas das raízes, e qualquer dúvida a gente está à disposição, ok? Muito obrigado.